A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos dar sequência a uma série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Sua Obra. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. E a lição de número 11, como seu texto bíblico, está escrito no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Qual a importância da obra missionária e da evangelização nos nossos dias? Será que é importante a gente fazer a obra missionária? Será que é possível eu ter um avivamento em missões urbanas e transculturais? Iremos falar da importância da missão dentro da igreja. Temos usado esse artigo, aviva a sua obra. Será que a igreja do Senhor está avivada? Esse termo é antigo que usamos, a obra missionária. Será que eu, como igreja, preciso enviar missionários? Será que fazer missão ainda hoje funciona? É isso que iremos aprender nesta aula deste dia. Amados, no tópico de número 1 está escrito assim: o avivamento após a ressurreição. Olha o panorama. Vamos entender a questão da pregação e ministração do Evangelho e o avivamento no período bíblico, período da época de Jesus. Jesus ele morre e os seus discípulos ficam tristes e angustiados. E Jesus ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para 2 discípulos a caminho de Emaús e ele aparece para todos os seus discípulos lá onde está no cenáculo. E é interessante que os seus discípulos eles ficam tristes, angustiados, eles ficam sem perspectiva. Agora é sábado, eles estavam escondidos dentro das casas, em reuniões secretas. Está aquele empranhamento dentro das casas e os seus discípulos estão tristes e chorando, se lamentando pela morte do mestre. Agora é domingo de manhã e Marcos diz que Maria Madalena tem um encontro pessoal com Cristo. Ela fala isso para os seus discípulos, só que eles não acreditam. Nenhum discípulo acreditou naquilo que Maria Madalena estava falando. Nós sabemos que quinta-feira pela manhã Jesus estava pregando, à noite ele é preso. Quando chega sexta-feira pela manhã ele é julgado e na mesma sexta-feira ele é crucificado, ele é morto, onde ele diz tetelestai, está consumado, e ele morre e entrega o seu espírito. E o que acontece? Sábado e domingo pela manhã, Maria Madalena vai até o túmulo para ver Jesus. Só que quando ela chega lá, o anjo aparece e diz: olha, quem vocês procurais? Vocês procuram aquele que está vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então Maria Madalena vai contar aos discípulos de Jesus, dizendo que o mestre tinha ressuscitado, assim como ele disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Só que os discípulos estavam tão tristes, tão angustiados, que eles não acreditaram em Maria Madalena, e eles estavam ali naquele momento. E é isso que a gente vai entender no subtópico de número 1 do tópico 1, o desânimo dos discípulos de Jesus. Naquele dia Maria Madalena estava falando, como a gente acabou de entender, e em Marcos capítulo 16, versículo número 9, está escrito assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Partindo ela, foi anunciar a eles que tinha sido companheiro de Jesus. Quem ela está se referindo? Ela está falando dos discípulos de Jesus. Aos discípulos, ela entrega a mensagem que Jesus havia ressuscitado aos seus discípulos. Mas olha a situação daqueles homens: eles estavam tristes, choravam, estavam angustiados, porque estes, ouvindo que este vivia, os discípulos ouviram que Jesus vivia, eles não acreditaram no que Maria Madalena falou, que os discípulos, que Jesus tinha ressuscitado e que ela viu Jesus. Eles não acreditaram. A tristeza pode ofuscar o brilho da verdade. A gente aprende isso. A tristeza pode ofuscar o brilho da verdade. A verdade estava ali, mas os discípulos estavam conectados com o momento em que Jesus havia sido crucificado, havia sido morto,
e Jesus tinha morrido para eles, mas o mestre tinha avisado que iria ressuscitar ao terceiro dia, e os discípulos não acreditaram. Por quê? Porque a tristeza pode ofuscar o brilho da verdade. Já é um primeiro ensinamento para essa aula. O que esta mulher estava carregando era uma verdade. Antes, o evangelista diz que estes homens estavam tristes e choravam. Por quê? Pela morte do mestre. O mestre havia morrido, a tristeza estava ali pairando sobre os discípulos, todos choravam. O fato é que eles tinham visto Jesus sendo morto. Tudo isso que eles tinham visto era maior do que a crença do que essa mulher trazia. Não era novidade. Por que não era novidade? Porque Cristo disse para os seus discípulos que ele iria ressuscitar. Não é assim que tinha que acontecer? Não foi escrito pela lei, pelos profetas, que o Filho do Homem deveria ser entregue, né, às autoridades, né? Nós vemos isso lá no capítulo onde Pedro diz: não, Senhor, você não vai morrer. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não entendes as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Jesus já tinha avisado que ele iria partir, e ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes também em mim e credes em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus já tinha avisado, já tinha preparado os discípulos, mas eles estavam tristes, angustiados, chorando muito, e eles não acreditaram no que estava acontecendo, porque eles não viram Jesus. O que eles viram foi muito mais forte do que eles viram. Ou seja, aqui a gente aprende outra coisa, que o crente ele não vive por vista, mas ele vive pela fé. Aquela mulher, ela tinha a crença, ela trouxe a palavra, trouxe a verdade para eles, mas eles não acreditaram. Eles queriam ver a Jesus e eles não tinham visto ainda, mas eles não acreditaram na promessa que Jesus disse que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O que eles viram foi muito mais forte do que eles ouviram, foi muito mais forte do que eles viram. Qual é a moral da história? Eles não estavam andando pela promessa, por promessa, eles estavam andando por fatos, eles estavam andando pelas circunstâncias. Eles tinham esquecido que Jesus disse: olha, eu vos deixo a minha paz, eu dou essa paz não como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, mas eu dou uma paz eterna, eu dou uma paz que você não irá ter ausência de nada. Eles estavam vivendo pelo fato e não pela promessa. Eles viram Cristo morrer, a promessa passa a ser irrelevante, porque eles estavam tristes e chorando. E isso que a gente aprende aqui no subtópico 1 do tópico 1. A tristeza ofusca o brilho da verdade, o brilho da presença de Deus. E no subtópico de número 2 do tópico 1, diz assim: a aparição de Jesus aos seus discípulos. Jesus ele aparece para os seus discípulos. A primeira vez que ele aparece para Maria Madalena, depois para 2 discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que é os discípulos que estão indo a caminho de Emaús, e finalmente Jesus aparece aos 11. Ele traz uma repreensão, ele chama eles de incrédulo. Já no Evangelho de Lucas, Jesus repreende, mas humaniza. O que a gente aprende aqui? No livro de Marcos, Jesus repreende: ó incrédulos, ó homens de pouca fé, ó nécios. Mas no livro de Lucas ele humaniza, ele repreende, mas ele humaniza. Ele chega, mostra suas feridas, eles não acreditam, e Jesus diz: me dá um pedaço de pão, tem o que para comer aí? Me dá um pedaço de peixe. Então no livro de Lucas ele humaniza, ele repreende honestos, mas ele humaniza, ele se mostra para eles, né? E se humaniza. Mas no livro de Marcos ele faz o que? Ele repreende somente os discípulos. Lucas é o evangelho do humano, onde Cristo se humaniza. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o livro do humano, onde Jesus se humaniza, onde Deus se humaniza, ele se faz de humano. Ele não é poderoso, não é o Messias, né? No livro de Mateus ele é apresentado como Messias. No livro de Marcos ele é apresentado como um rei poderoso, né? E no livro de Lucas ele se humaniza, ele é humano, né? O homem perfeito, né? E aqui a gente aprende a respeito disso. Então ele pede alguma coisa para comer no livro de Lucas. Tem o que para comer aí? Tem um pão, tem um peixe, né? Nós vemos isso, que ele aparece para Pedro lá na praia e pede pão, pede peixe. Ele repreende
mas ele humaniza. Por isso que a gente aprende que o livro de Marcos é escrito para militares, porque Romano é prático, ou seja, dá uma ordem e segue, dá uma ordem e segue. Por isso ele pede, Marcos, que escreve para os romanos, é rápido, pois eles estão sempre em atividade. Ele repreende os romanos, ele é rápido. Então, os romanos, eles são militares. A ideia é de receber ordem, repreender e dar uma ordem. Lucas é diferente, repreende, dá uma ordem e humaniza. Por quê? Porque Lucas é o evangelho do humano. E aí a gente parte para o terceiro subtópico do tópico de número 1, o avivamento após a ressurreição. O avivamento após a ressurreição está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, onde Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E ainda diz mais, né? Nos outros evangelhos, ele fala: ide, pregai a toda criatura, ensinai e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele dá uma ordem. Por que ele dá uma ordem? Porque os romanos são práticos, dá ordem e segue, dá ordem e segue, dá ordem e segue. Será que temos que sair do nosso convívio para pregar o evangelho em outro lugar? Será que realmente eu só cumpro esses mandamentos? Quem larga o emprego, a faculdade, né? Somente acontece isso? Quem prega o evangelho é quem larga a casa, quem larga a faculdade, quem larga a família, quem vai pregar o evangelho em outro canto, é esse somente aquele que faz isso? Será que eu tenho que sair do meu convívio social, da minha comunidade, para pregar o evangelho? Essa é uma das formas de interpretação deste versículo, do versículo de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Mas tem uma outra interpretação aqui que vamos entender nesse texto. Não é uma ordem imperativa somente, mas Jesus estava dizendo uma outra coisa para aqueles discípulos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, por onde vocês forem, indo, pregando o evangelho, vocês têm que fazer isso, ir pregar o evangelho, mas a minha palavra tem que ser pregada. Ou seja, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês vivem, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês estudam, enquanto vocês fazem atividades da sua vida, não esqueçam, pregue o evangelho, pregue a minha palavra. Deu para entender? Então aqui tem uma outra interpretação. Na atividade da vida, enquanto eu, enquanto vocês, enquanto nós estamos nos locomovendo, andando, caminhando, nós estamos fazendo nossas atividades na vida secular, nós estamos fazendo as atividades nas faculdades do saber, nós estamos no meio da nossa família, nós estamos na nossa comunidade, na igreja local, ou seja, no bairro que estamos localizados. Nós precisamos nos locomover, estudar, comprando, negociando, sempre no gerúndio, pregando o evangelho. Você tem que fazer alguma coisa e pregar o evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, meu filho Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. É o tempo de a gente pregar a palavra, seja de que forma for, seja na faculdade, nas escolas, seja na localidade, seja na igreja, fora da igreja ou dentro da igreja. Precisamos pregar o evangelho, sempre fazendo alguma coisa. Não esqueça de pregar a minha palavra. Enquanto você viver, essa é a sua posição, pregar a minha palavra. É por isso que Paulo fala: olha, eu sou embaixador de Cristo em prisões. Ele me chamou, me convocou para pregar a sua palavra, para pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo pelo Filho de Deus, que se entregou por mim, deu a vida por mim, e agora eu faço a vontade dele. Eu vou por onde eu andar, pelo caminho que eu andar, eu vou pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma outra possibilidade de interpretação do texto sagrado. Todos nós nos encaixamos nesse mandato. Eu não posso ir para outro lugar? Posso, mas a ideia é que nesse caminho, nesse meio, eu preciso pregar a palavra do Senhor. Então, enquanto eu vivo, eu vou pregando a palavra de Deus. A missão não é somente
da igreja, do pastor, do obreiro, da secretaria de missões. A missão não é somente do missionário, não é somente do secretário, não é somente, do organizador, do departamento específico, mas a missão é de todos, a missão é para todos. Todos têm que fazer a obra missionária. Eu preciso pregar o evangelho a toda criatura e ensinar as nações. Eu e você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí entramos para o tópico de número 2, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento, no subtópico 1, o avivamento nas missões locais. Como vamos fazer missão? Existe com muitos meios, muitas formas de fazer missão. Temos a missão local. O que é missão local? Vocês estão inseridos em uma igreja, em um salão, em um templo, em uma localidade, em uma comunidade, e aí nós estamos em um bairro, e aí nós estamos ali naquele momento, e a gente precisa entender o seguinte: a minha igreja é relevante para esse bairro? Será que as pessoas que moram nesse bairro percebem o poder da minha comunidade, o poder do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo sendo pregada? O que fazemos para beneficiar as pessoas que moram nesse bairro? Lembrando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela dá o alimento do céu, mas também dá o alimento da terra. Além de pregar o Evangelho, além de ensinar, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós precisamos ajudar com obras sociais. Nós precisamos reavivar a obra missionária, com não só pregando o Evangelho, mas também cuidando das pessoas, também visitando, também cuidando na área social, cuidando com a cesta básica. Estou dando um exemplo aqui, só que tem várias formas, mas estou dando um exemplo bem claro, prático e objetivo nesse momento. Precisamos fazer alguma coisa. Será que a minha comunidade, ela vê a minha igreja como relevante? Será que a minha igreja faz a diferença? Será que a minha igreja prega a palavra de Deus? O que é que fazemos para beneficiar as pessoas que moram no bairro? Por exemplo, eu congreguei ali na Boca do Rio e a minha igreja se chama Assembleia de Deus na Boca do Rio. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus ali em Pau da Lima. Então a igreja se chama Assembleia de Deus, sede de Pau da Lima. A igreja naquele lugar, ela é relevante? Aquele bairro conhece ela como? Será que ela conhece aquela igreja como a igreja dos crentes, ou ela conhece aquela igreja de outra forma? Então eu preciso entender o seguinte: eu preciso entender que existe um trabalho que eu preciso fazer para beneficiar aquela comunidade. Ou seja, aquela comunidade precisa entender que a minha igreja não é só a igreja dos crentes, mas é a igreja dos crentes, que não só a igreja que ora, que prega o evangelho, que evangeliza, mas a igreja que faz ações sociais, a igreja que prega o pão da vida, mas também a igreja que abençoa com o pão da terra. Deu para entender? É isso que a gente precisa entender. Então, se não praticar, precisa começar a praticar. Peça sabedoria a Deus, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, para que você, igreja local, possa ajudar a sua comunidade local. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Aí a gente entra no tópico, no subtópico número 2 do tópico 2, o avivamento nas missões regionais. Aqui, por exemplo, uma igreja da cidade de Salvador manda um missionário para Camaçari ou para o vale de Jequitinhonha. Não vamos mandar lá para o Acre, ou seja, vamos mandar lá para o Amazonas, para os ribeirinhos. Como isso vai acontecer? Conforme vai passando o tempo, a igreja vai se expandindo e praticamente temos igrejas em todos os locais do Brasil. Exemplo, não precisa ninguém ir para o Leme, lá no estado do Mato Grosso, para pregar o evangelho. Por quê? Porque lá já tem pessoas pregando o evangelho. A ideia aqui não é pregar o evangelho. Você deu para entender aqui? O avivamento nas missões regionais. A ideia aqui que a gente passa, a nossa cultura, lembrando que aqui é uma escola bíblica dominical, aqui é uma aula de escola bíblica, e eu preciso falar isso de uma forma clara, prática. Isso é urgente, é necessário, é importante para os nossos dias, e a ideia aqui é pregar o evangelho. A ideia aqui não é demarcar e fazer crescer a denominação. Quem tem que ganhar é o reino de Deus. O que acontece hoje é que muitos pastores ficam mandando missionários para outra cidade para ganhar território e não para expandir o reino de Deus.
A ideia aqui não é que as pessoas estão pregando o Evangelho. Será que eu preciso sair daqui, ir para Camaçari, para Simões Filho, né? Ir para outra localidade, outra cidade aqui em Salvador, Feira de Santana, para pregar o Evangelho? Ou isso é mais uma demarcação, né? A questão da ideia de o quê? Eu vou para demarcar e fazer crescer o meu ministério, a minha denominação, a minha congregação. Mas e o reino? Nós precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu não posso falar isso de forma simples, mas eu preciso fazer com que o reino de Deus ganhe. Quem tem que ganhar é o reino de Deus, não importa qual seja, né, a denominação, mas quem precisa ganhar é o reino de Deus. E o que temos que fazer? Precisamos fortalecer igrejas que já existem naquele lugar, porque para isso que elas foram lá para cumprir cabalmente o reino dos céus. Eu preciso fazer isso para que elas possam cumprir o reino de Deus aqui na terra. Eu preciso ajudar, eu preciso contribuir, fortalecer a igreja que já existe. E essa ideia, esse papo de eu sou pastor e eu vou abrir uma nova igreja, um novo ministério. Eu saí do ministério aqui, ninguém me mandou para lá, ninguém mandou eu ser missionário. Eu vou abrir um ministério, eu vou botar umas cadeiras, botar um púlpito, botar uma mesa e agora é minha igreja. Não, meu irmão, isso aí não é expansão do reino de Deus. Isso aí é um interesse mesquinho, é um interesse medíocre, e isso aí você quer marcar território, mas quem tem que ganhar não é você. Quem tem que ganhar é o reino de Deus, é a obra missionária, é a obra do Espírito Santo de Deus que tem que ganhar, e não você. Então a gente precisa entender isso. Como é que eu faço para ajudar a obra missionária? Eu preciso fortalecer as igrejas que já existem naquele lugar, para que elas possam cumprir cabalmente o reino dos céus. Essa é a ideia de missionários regionais, e não existe muito hoje em dia. Em todos os cantos existe uma igreja evangélica. Se ela está cumprindo ou não seu papel, aí já é outra história, já não é minha história, já não é a questão aqui da aula. A questão da aula é expandir o reino de Deus de acordo com o avivamento nas missões regionais. Se a igreja que está ali naquele local, naquele momento, não está cumprindo a sua missão, aí já não é problema meu, mas aí já é outra história. Temos que ser relevante onde estamos inseridos. A igreja, onde ela estiver, ela tem que ser relevante, ela tem que fazer o papel de igreja, ela tem que não só demarcar território, mas sim pregar o evangelho a toda criatura, ensinar, batizar, e que o reino de Deus venha crescer a cada dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a gente entra no tópico 2, no subtópico de número 3, missões regionais atualmente. Será que existe? Será que hoje o que precisamos fazer para ter missões transculturais na igreja? Será que a igreja precisa enviar missionários para os Estados Unidos? Hoje as pessoas querem ir para a América, enfim. Para nós fazermos missões transculturais, existe um processo. Exemplo, você quer ir para os Estados Unidos fazer a obra missionária. Por quê? Você precisa ir para os Estados Unidos? Você pode ir para qualquer lugar, mas você quer ir para um lugar específico. E o que você precisa fazer? Você precisa se preparar, você precisa estudar a cultura, você precisa aprender o idioma, você precisa estar ali de uma certa forma inserido, né, naquele momento, se preparando, buscando referências, né, para você chegar lá e fazer o seu papel, a sua missão. Você precisa ser relevante. Não adianta você ir lá de qualquer jeito. A ideia é boa, né? A ideia é boa, é legal. Lembrando que aqui eu não estou, né, desestimulando ninguém, mas eu quero que você faça de uma forma perfeita. Você vá e você faça de uma forma completa. Então, para nós fazermos missões culturais, existe um processo. Aí eu quero ir lá para os Estados Unidos, né? Enfim. E por que eu quero ir lá para os Estados Unidos fazer obra missionária? Os Estados Unidos, irmãos, para você ter ideia, eles não precisam muito de missionários, eles precisam de um reavivamento, eles precisam orar, a igreja precisa ser igreja. Os Estados Unidos estão morrendo espiritualmente, eles precisam de um reavivamento.
Então eles não precisam de mais missionários. Para você ter ideia, os Estados Unidos é o país que mais envia missionários para o mundo. Então os Estados Unidos não precisam de missionários nesse momento. O que se precisa é de um reavivamento, porque eles têm dinheiro, eles têm dólar. O dólar, $1 é R$5. Se eu dou $200, é mais de R$1.000. Vocês entendem agora? Olha o poder que eles têm. Por isso que eles são os maiores enviadores de missionários. Por quê? Porque eles têm poder econômico. Aí o brasileiro vai para lá fazer a obra de Deus. Para isso não pode ser de qualquer jeito. Existe um método. O brasileiro não pode chegar lá nos Estados Unidos e pregar para o americano assim de qualquer forma. Ele precisa o quê? Primeiro, aprender o idioma, tem que falar o inglês. Segundo, ele precisa, de certa forma, se inserir naquela cultura, precisa aprender aquela cultura. Para isso acontecer, isso leva tempo. Não estou querendo dizer que alguém não pode sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos sem falar inglês fluente e ir para lá e pregar o evangelho. Não estou dizendo isso. De poder pode, mas o ideal é você ir para fortalecer, não para você ser um peso, não para você ainda ter que aprender a língua, ter que ser inserido. Vou para os Estados Unidos e qual é a alimentação de lá? Eu não como isso, não como aquilo, e como é que eu vou fazer? E agora onde é que eu vou morar? Não, você precisa inserir na comunidade, precisa aprender a questão da cultura, da cultura americana, precisa aprender o idioma, via de regra, isso leva tempo, então você precisa fazer isso. E aí, quando você fizer isso, você se inserir, você vai levar um tempo. Mas o meu ponto de vista é que tem alguns países, o ponto de vista de Arno, de Luiz, o meu ponto de vista é que alguns países não estão precisando de missionários, mas precisa de um reavivamento através da oração. O problema é que em alguns lugares existe o liberalismo, o liberalismo teológico, onde tudo pode, onde a Bíblia precisa ser atualizada, onde precisa mudar algumas coisas. Então o que precisamos não é de missionários, mas precisamos reavivar, precisamos de oração, e precisamos de oração para que Deus desperte no seu povo, desperte na igreja do Senhor um grande despertamento para a igreja, e que a igreja volte a ser igreja, volte a orar, volte a buscar. A igreja precisa reavivar, precisamos de um reavivamento. Deu para entender? É isso que precisamos. Tópico de número 3, subtópico de número 1, o avivamento e as missões transculturais. Primeiro, igreja missionária, subtópico de número 1. Na Bíblia, a primeira igreja missionária foi a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela tem os seus 2 primeiros missionários. Lembrando, irmãos, que no tópico de número 3, subtópico 1 e o subtópico de número 2, que é o primeiro subtópico, é primeira igreja missionária e a evangelização e decadência espiritual da Europa. Nós vamos embutir aqui em um tópico só, não ligue se eu ir adiante, mas de uma forma clara, prática, bem objetiva. Nós vamos chegar ao ponto fundamental desta aula, no subtópico de número 3. Diz assim: na Bíblia, a primeira igreja foi a igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária que enviou missionários, porque a igreja estava fazendo o quê? Estava orando. Lembra que eu falei no subtópico anterior? A igreja estava orando, a igreja precisa ser igreja. A igreja de Antioquia estava orando, e aí o Espírito Santo diz: trazei-me Paulo e Barnabé para uma grande obra que eu tenho chamado eles. E aí a igreja chama Paulo e Barnabé, primeiro Barnabé e Paulo, para fazer a obra do Senhor. E aí o que acontece? A primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, na Bíblia aparece isso. Os primeiros missionários foram Paulo e Barnabé, porque foi uma igreja transcultural, porque a Europa precisava ter essa notícia, a notícia das boas novas de salvação. Era uma igreja transcultural, a igreja de Antioquia, porque ela trazia a cultura, lá ali de Jerusalém. Aí Antioquia ali, naquele momento, precisava levar o evangelho para a Europa, a Europa ali naquele momento, e essa igreja precisava pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo que existia naquela época. Por isso eles se desbravaram pelo mundo para pregar o evangelho, e Paulo é o primeiro homem do mundo a pregar o evangelho na Europa. Em uma visão aparece um homem,
da Macedônia, já atravessa, né, e ajuda a gente, né? Paulo tem essa visão ali, e graças a Paulo, né, se a Europa já foi cristã ou ainda é cristã, foi graças a Paulo. Quando Paulo ele teve essa visão lá que o homem da Macedônia pede ajuda e ele vai para a Espanha, ele chega, ajuda ali, né? Vai na Espanha, prega o evangelho, pega a palavra de Deus. E se a Europa deixou de ser cristã, não foi culpa de Paulo, a Europa deixou de ser cristã. Por quê? Porque a Europa está em uma decadência espiritual. Em Genebra, que já foi um tipo de reino dos céus, onde houve grandes avivamentos na Europa, ali em Genebra, uma geração passou e tudo se acabou. Pelo menos lá em 1960, a Holanda era um país totalmente cristão. Mas o que aconteceu? Aconteceu que passou-se uma geração e hoje a Holanda, acredite se quiser, ela não é mais um país cristão. E nós vemos lá a liberação do uso de drogas, nós vemos que lá na Holanda se vende templos para boates, se vende templos para cinemas, se vende templos para bares, restaurantes, para qualquer coisa, menos para a igreja. Então a igreja caiu em decadência espiritual, a igreja está morrendo e a Espanha morreu também espiritualmente, a Inglaterra morreu espiritualmente. Em Londres estão vendendo mais templo neste século do que no século passado. De 2001 para cá, nos nossos dias atuais, já foram vendidos muito mais templos de 2001 até 2023 do que no século passado. Imagine, irmãos, a Europa está em decadência espiritual, a Europa está morrendo e tem países na Europa que já foi grandes palcos do Evangelho, onde Paulo pregou, onde houve a Reforma Protestante, onde Lutero pregou, onde os homens de Deus pregaram, onde o país era totalmente cristão. E hoje, pasmem, acredite, apenas em alguns países 5% de muitos lugares são cristãos. Muitos países hoje em dia 5% são cristãos. Que Deus abençoe, que Deus continue levantando homens, né? Em Nova York mesmo vemos o que estavam vendendo 35 templos cristãos. Essa semana teve uma reportagem que apareceu que em Nova York estava se vendendo 35 templos. Para quê? Para um bar, para um cinema. Se vende para qualquer coisa, menos para ser igreja, porque as igrejas estão vendendo seus templos, porque tem pessoas que não estão mais frequentando os templos, os cultos. E aí o que acontece? A igreja morre, a igreja fale e a igreja se vende o seu templo. E agora, falando agora da realidade brasileira, o que precisamos fazer urgentemente? O Brasil não precisa somente de missionários tramitando, indo para lá e para cá, mas a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa fazer o seu papel espiritual e o seu papel social. Nós somos mais de 40 milhões, irmãos, nós somos mais de 40 milhões, segundo o censo do IBGE. E isso eu estou falando em 2012, hoje deve ser bem mais. Nós somos mais de 40 milhões. E se 40 milhões não pode impactar a nação, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Se 40 milhões de crentes não fazem nada, tem alguma coisa de errado. A Bíblia diz que vários homens de Deus, eles fizeram a diferença apenas com uma pessoa. E o interessante é o quê? É que muitos movimentos aconteceram apenas com uma pessoa, com um homem que estava pregando o Evangelho. E houve um grande avivamento. Se 42 milhões não fazem nada, alguma coisa está de errado. E o que acontece hoje em dia? Acontece uma coisa interessante da reforma. O barulho dos maus é pelo silêncio dos bons. O barulho dos maus é pelo silêncio dos bons. Então nós somos 40 milhões e não fazemos nada, tem alguma coisa de errado. Precisamos ser igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho. Será que o paulista tem que sair de Tocantins e ir lá para... o paulista tem que sair lá de São Paulo e ir para Tocantins para pregar o Evangelho? Será que em Tocantins não tem pessoas que tenham sensibilidade de cumprir esse mandamento, esse chamado de pregar o Evangelho a toda criatura? Será que alguém tem que sair lá do sul e ir para o norte para pregar o Evangelho, ou vice-versa? Ou alguém de São Paulo ir para o Rio de Janeiro, ou alguém do Rio de Janeiro ir para São Paulo para pregar o Evangelho? Será que um estado precisa ficar indo para o outro estado pregando o Evangelho? Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Podemos chamar isso de qualquer coisa, briga de poder,
mas menos evangelho. Será que eu sou da Bahia, eu preciso ir para São Paulo para pregar o evangelho? Será que lá em São Paulo não tem ninguém com a sensibilidade para fazer esse mandamento, essa missão de pregar o evangelho? Alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí, e a gente precisa entender isso. Qual é o foco? O foco não é briga de poder. Nós precisamos entender que o foco aqui é o reino de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos entender isso. Não tem cabimento eu ir de um estado para outro para ficar só pregando o evangelho. Eu preciso entender que a minha missão é pregar o evangelho. Eu preciso ter essa sensibilidade. O que acontece é briga de poder e demarcação de território, mas não pregação e expansão do evangelho de Deus. Eu preciso entender que pode ser tudo, menos evangelho. Vamos voltar para a lição aqui, né? Eu acabei, né, entrando aqui, né, de uma certa forma aqui. Isso não estava no script, mas vamos voltar para a lição. Aqui a ideia é que a igreja precisa ganhar, a igreja precisa impactar onde ela estiver. E aí a gente entra para o subtópico número 3, clamou pelo avivamento espiritual. Qual o conselho que pegamos da palavra de Deus para ter missionários em todas as partes do mundo? Tem países que precisam sim de missionário, mas é muito mais barato e mais cômodo a igreja brasileira descobrir um crente no Iraque e financiar ele. Por quê? Porque ele já é daquela cultura. Lembra que eu falei para vocês? O que a gente precisa não é só enviar missionário, a gente precisa fortalecer os missionários que já existem, os missionários que estão naquele lugar. Eu preciso entender que é mais cômodo e mais barato a igreja brasileira não enviar missionários, mas sustentar, fortalecer, ajudar, cooperar com aquele missionário que está inserido naquela cultura, porque é mais fácil. Ele já está inserido na cultura, ele já fala o idioma. Eu não vou precisar preparar uma pessoa, passar por um processo para preparar, ensinar uma pessoa um idioma pelo menos de 2 anos, 3 anos, só para aprender o idioma. Depois eu preciso preparar ela na cultura, preciso inserir ela na comunidade, sobre a comida, sobre o lugar, sobre o local, sobre como agir, se comportar. Então já pulo esse passo. É mais cômodo e mais barato eu ajudar aquela igreja, pegar aquelas pessoas em um país e potencializar, financiar, sustentar, para que a mente deles fique somente focado nesse trabalho. Que trabalho é esse? Que ele possa ser um apregoador, não só da denominação, mas sim do reino de Deus naquele lugar. Deu para entender? É isso que eu preciso passar para os irmãos. Então, que ele possa ser um apregoador naquele lugar. Eu não estou desestimulando ninguém, eu não estou fazendo com que as pessoas fiquem tristes, né? Fiquem, né, de certa forma, né, cheio de mimimi, cheio de coisa. O irmão falou um bocado de palavra dura, o irmão me desestimulou, o irmão falou um bocado de coisa, a igreja não precisa enviar missionário, não precisa fazer nada, porque isso, porque aquilo outro. Não, a minha oração é que o Espírito de Deus levante homens, mulheres, amantes do Evangelho. É pelo contrário, eu não quero desestimular, mas eu quero que vocês cresçam de certa forma para ajudar os missionários que já existem, fortalecendo, ajudando, financiando, sustentando, para que não a denominação, mas sim a obra de Deus, o reino de Deus, ele cresça. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele levante homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, amantes do Evangelho, que tenham disponibilidade de sair e de pregar o Evangelho. Se você não tem essa chamada de ir pregar o Evangelho em outra cultura, você ore. Se você não tem essa vocação, que você contribua, ajude a obra missionária, que Deus que Deus reavive a obra missionária em nosso meio, que a igreja volte a ser igreja, que Deus reavive essa obra, que Deus faça de novo, assim como Billy Graham disse: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça de novo, e que essa chama arda em seu coração, minha irmã, que essa chama arda em seu coração, meu irmão, e que Deus reavive essa chama pentecostal no seu coração. Que Deus abençoe a todos e que Deus continue abençoando, prosperando e guardando em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.